Vamos fechar os olhos, vamos orar? Senhor Deus querido, Pai nosso, muito obrigado pelo privilégio que temos de estarmos juntos e agora abrirmos a Tua palavra. Fala ao nosso coração, fala à nossa vida e que nada nos atrapalhe de sentir Tua presença aqui entre nós, é o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém. Amém. Quando algo bom acontece na sua vida, nós gostamos de celebrar. Quando você completa aniversário, geralmente você compra um bolo, reúne as pessoas mais próximas para celebrar e agradecer, porque é um momento de alegria e de festividade. Quando existem conquistas na vida, nós também gostamos de celebrar. Uma formatura ou um novo emprego. As conquistas da vida, elas merecem comemorações. Mas hoje, eu quero conversar com vocês sobre uma situação que deveria ser uma festa, mas não foi uma festa. Deveria ser marcada por uma celebração e não foi. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em Mateus capítulo 4 e o versículo número 1. Mateus 4, 1. Este é o verso que eu quero nessa noite refletir com vocês e tirar algumas lições importantes para a nossa vida. Mateus 4, 1. Diz assim: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O verso começa dizendo a seguir. A seguir do quê? O que é que aconteceu imediatamente antes deste momento do qual Jesus foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo? Qual é o evento que termina o capítulo 3 do Evangelho de Mateus? É o batismo de Jesus. Jesus foi batizado no momento certo, como um cumprimento da profecia. Era o início da última semana das 70 semanas de Daniel, capítulo 9. Jesus, naquele momento, transformava-se no Messias, no ungido, no separado de Deus. Aquele momento marcava Jesus, então, como o Salvador da humanidade. E este evento também foi a reunião de toda a divindade. Porque Jesus entrou na água para ser batizado pelo seu primo, João Batista. João e Jesus não haviam se encontrado até então, senão um encontro de barriga, quando as mães estavam grávidas e estiveram juntas, mas eles nunca mais tinham se visto. Então Jesus entra para ser batizado, João reconhece que era Jesus, e a reação de João foi: Jesus, me batiza. E Jesus falou assim: não, João, você me batiza, porque precisa ser cumprida a Escritura. Então João aceita e batiza Jesus, Deus o Filho. No momento que o Filho é batizado, o céu se abre e uma voz é escutada dizendo: esse é o meu Filho amado, em quem eu me alegro. E junto com a voz veio o Espírito Santo em forma de pomba, descendo sobre Jesus. Pai, Filho e Espírito Santo na mesma cena. Por isso que o batismo de Jesus foi algo extremamente importante para a humanidade e que deveria ser celebrado. Mas não foi. Porque encontramos aqui na Bíblia que o mesmo Espírito que desceu em forma de pomba sobre Jesus, agarrou Jesus do seu batismo, o levou para o deserto e o jogou nas mãos do diabo. E este verso é um verso extremamente complicado para se entender, e é deste verso que eu quero tirar algumas lições para a nossa vida. Por que Jesus começa o ministério dele em tentação, no deserto, com o diabo e levado para lá pelo Espírito? E vejam, são muitas informações que esse verso nos coloca. Deserto é um lugar inóspito. Deserto é um lugar onde não há vida. Deserto é um lugar onde tudo é mais difícil. Deserto é um lugar perigoso. Deserto é um lugar do qual passamos, mas não queremos ficar. Deserto é um lugar onde ninguém se alegra. E foi ali, neste lugar, que Jesus começou o seu ministério. E por quê? Ele começa o ministério neste lugar e desta forma.
Eu tenho algumas lições para compartilhar com vocês. Na verdade, são 8 lições que eu quero deixar com vocês, daquilo que vem ao meu coração, porque Jesus começa o ministério dele da forma como ele começou. Primeira lição: Jesus, ele vai para o deserto e começa lá o seu ministério para simpatizar-se com as lutas que nós temos. O que eu quero dizer com isso? Nós encontramos na Bíblia várias descrições de manifestações poderosas de Jesus. Vemos ele andando sobre as águas. Encontramos Jesus acalmando uma tempestade. Vemos Jesus alimentando uma multidão com 5 pães e 2 peixes. Vemos Jesus expulsando o demônio da vida de um homem que era completamente atormentado pelo mal. Vemos Jesus curando uma mulher que tocou na roupa da sua veste, na hora da roupa. Vemos Jesus olhando para uma garotinha de 12 anos e dizendo: levanta, menina. E naquele mesmo momento, a menina que estava morta ressuscitou. Jesus era poderoso e ninguém tem dúvidas disso. Se na Bíblia eu apenas tivesse registros de manifestações poderosas ou sobrenaturais de Jesus, nós ficaríamos admirados com Jesus, mas ao mesmo tempo entenderíamos esse Jesus muito distante de todos nós. Um Jesus que não tem nada a ver comigo. Um Jesus que não tem nada a ver com os problemas que eu passo. Um Jesus que não tem nada a ver com as lágrimas que eu derramo. É um Jesus que podia resolver qualquer problema pelo poder que tinha, mas um Jesus que não sabe quais são as lágrimas que eu derramo. Por isso que na Bíblia, Jesus não apenas ficou na manifestação do seu poder sobrenatural, ou dos seus milagres extraordinários, mas eu vejo um Jesus humano que vai para o deserto para ser tentado. E se Jesus foi para o deserto para ser tentado, ele está dizendo que ele sabe exatamente a luta que você enfrenta. Ele conhece as dores que você passa. Porque ele um dia também foi para o deserto. Na sua humanidade, em um mundo afetado pelo pecado, Jesus entra no deserto e hoje ele olha para mim e para você e fala assim: filha, não desista, porque a dor que você enfrenta, eu também já enfrentei. Filho, continue, porque eu sei aquilo que você está passando, porque eu também fui para o deserto. Se hoje você passa um deserto na sua vida, saiba que o seu Deus sabe o que você tem, porque Ele um dia esteve onde você está. E é por isso que Jesus começa o seu ministério no deserto. Ele não era apenas um Deus poderoso, mas Ele é também um Deus humano. E por ser um Deus humano, ele passou por aquilo que eu e você passamos. Quem é a melhor pessoa que pode aconselhar uma mãe que acabou de perder um filho? Quem é a melhor pessoa? Bom, eu tenho comigo uma outra mãe que também perdeu seu filho e que aprendeu a superar a dor. E que conseguiu dar a volta por cima, ainda que um pedaço do seu coração ficou para trás. Mas ela levantou-se. Ela aprendeu a conviver com essa dor. E agora, da experiência que ela tem, ela é a melhor pessoa para se aproximar da outra que está sofrendo e dizer: eu sei o que você passa. Eu sei o que está passando na sua cabeça. Eu sei o que está dentro do seu coração, porque aonde você está, eu já estive. A dor que você passa, eu já passei. As lágrimas que você derrama, eu já derramei. E é nesse momento que se cria a conexão de alguém que já passou com alguém que está passando. E é exatamente isso que eu vejo quando Jesus vai para o deserto. Ele não precisava
ir para o deserto, mas eu entendo que ele escolheu ir para o deserto. E como é que eu sei isso? Quem foi que levou Jesus para o deserto? Foi o próprio Espírito Santo. Ou seja, foi uma escolha de Deus ir para o deserto. Ele decidiu ir para o deserto. E é por isso que hoje ele olha para mim e para você. E ele cria conexão com a nossa vida. Você não tem um Deus distante que está apenas dizendo o que você tem que fazer. Não. Você tem um Deus próximo, que conhece as suas lutas, que sabe das suas dores. E digo mais, o deserto que Jesus passou nem se compara com o deserto que nós passamos. Porque todos nós passamos por desertos. Os desertos da vida são os momentos mais áridos, são os momentos mais secos, são os momentos de maior dor, de dificuldades, de dúvidas, de medos e incertezas. Mas Jesus, lá no deserto, ele mostra que ele está perto de mim e está perto de você. Eu não admiro apenas Deus por aquilo que ele fez, mas por aquilo que ele também é. E o Deus do deserto é um Deus que me consola nos momentos de dores e dificuldades. Quando eu me sinto diante de problemas, olhando para o tamanho deles sem saber como sair, ou qual será o resultado disso tudo, eu lembro-me que eu tenho um Deus que sabe daquilo que eu estou passando. Eu sei que eu posso recorrer a um Deus que se conecta comigo e ele se identifica comigo, porque ele também foi para o deserto. Então, quando eu olho na Bíblia, Jesus no deserto, eu entendo que esse é um Deus que está perto. É um Deus que está próximo. Segunda lição que eu tiro de Jesus indo para o deserto é que deserto é um lugar de preparação. Deserto é um lugar onde Deus nos prepara. Deserto é um lugar onde nós somos moldados. Deserto é um lugar onde eu aprendo. Mas aprender no deserto depende de cada um. Então, deserto para mim é uma escola. Todas as vezes que eu me vejo em um deserto, eu entendo que eu estou indo para a escola. E nesse deserto, Deus tem coisas para me ensinar. E compete a cada um a aprender no deserto e voltar do deserto melhor do que foi. Porque deserto é lugar de preparação. Jesus foi para o deserto, foi tentado pelo diabo de uma maneira intensa para preparar-se para tudo aquilo que viria. A vida de Jesus não seria fácil. As lutas que ele enfrentaria também não seriam fáceis. Os problemas que ele passaria seriam intensos e difíceis. Ele seria traído por um dos seus 12 amigos mais próximos. Ele aguentaria todo o peso do pecado sobre as suas costas, sobre os seus ombros. Ele teria momentos de angústia, onde ele chegaria a suar sangue. E lá no deserto, Jesus foi para preparar-se. E é por isso que Deus permite que eu e você também passemos por desertos. Se o próprio Filho de Deus foi para o deserto, por que você acha que não iria para o deserto? Por que você acha que Deus lhe pouparia do deserto, quando o deserto se torna uma escola? No ano passado, a minha filha, por uma viagem que fizemos em família, a minha filha mais velha teve que faltar 1 semana e 2 dias na faculdade. E quando ela retornou, na quarta-feira da outra semana, a aula tinha começado na segunda-feira da semana anterior, ela foi informada por um dos professores
que ela teria que fazer 8 horas de estágio, porque as horas eram necessárias para o cumprimento daquela disciplina. E se ela não cumprisse essas 8 horas, ela então perderia a disciplina. Tudo bem, professor, eu vou repor as horas sem nenhum problema. Aí ele falou assim, então tá bom, espere que eu vou lhe dizer o dia que você vai ter que ir no posto de saúde para fazer as horas complementares. Ela me ligou e me contou o que tinha acontecido. Pai, eu vou ter que repor essas 8 horas. E na hora que ela falou, eu entendi tudo o que ia acontecer. Eu já sabia que dia ia cair as horas complementares. Eu não tinha nenhuma dúvida do que ia acontecer. Eu não falei nada para ela, deixei a situação acontecer e esperei a ligação telefônica confirmando exatamente aquilo que eu já previa. Ela me ligou e falou assim, pai, o professor mandou um e-mail e ele disse que o dia que eu tenho que fazer estágio é semana que vem, no sábado. E agora, pai, o que eu faço? Se eu não for, eu perco a disciplina. Mas eu não vou, pai, porque é sábado. O que eu faço? Naquele momento, eu como pai, queria puxar o deserto para mim. Eu queria resolver o problema. Eu falei, não, filha, era o meu desejo dizer, deixa que eu resolvo. Me dá o contato do professor, consegue o telefone dele, que eu vou ligar, eu vou falar, vou explicar, vou dar as razões, os testemunhos, vou pedir liberdade religiosa, Não. Naquela hora, o meu ímpeto teve que ser controlado. E eu entendi que não era eu que tinha que resolver aquele problema. Aquele deserto não era meu. Aquele deserto era da minha filha. Ela, com 19 anos, estava passando por um deserto de outros que ela vai ter que passar na vida. E eu tive que deixá-la enfrentar o deserto. E o que eu fiz? Expliquei tudo o que ela tinha que fazer. Dei todos os conselhos. Orei com ela e falei, filha, agora é com você. Minha tendência era eu resolver. Mas eu sabia que ela estava passando por um desafio que ainda é pequeno. Outros desafios no futuro virão e provavelmente serão mais intensos do que este. Eu tive que deixar que ela passasse pelo deserto. Ela ouviu os conselhos, ouviu a oração e foi. Conversa daqui, conversa de lá, argumenta daqui, argumenta de lá, e no final, o professor entendeu e falou assim, tudo bem, Giovana, se é uma questão de fé, eu não vou discutir. Na próxima terça-feira, então, você faz as suas horas complementares. Terça-feira tá bom para você? Professor, tá sim. Terça-feira tá ótimo. E depois, bem, então terça-feira você faz as suas horas complementares. Bom, essa história teve um final feliz. Nem toda história de deserto tem um final feliz. Nem toda história de deserto termina dessa forma. Mas o que eu quero deixar aqui como lição para a minha vida, para a sua vida, é que nós passamos por desertos e Deus permite esses desertos para que nós nos preparemos. Para que nós consigamos aprender algumas lições que apenas o deserto nos ensina. Por isso, Jesus vai para o deserto, porque deserto é preparação. Por isso, eu e você vamos para o deserto. Deserto é preparação. Eu já passei por muitos desertos na minha vida. E hoje eu digo para vocês de coração aberto, eu não amaldiçoo nenhum deserto que eu tenho que enfrentar. Eu não fico bravo com Deus por causa dos desertos que eu preciso enfrentar. Eu não acuso a Deus por causa dos desertos que eu me vejo. Mas quando eu estou no deserto, o meu coração é levado a pensar o que preciso aprender nesse lugar.
o que o Senhor tem para mim nesse deserto. Terceira lição. Quando Jesus vai para o deserto, ele rompe a nossa lógica. E o que eu quero dizer com Jesus romper a nossa lógica? Há uma tendência humana de achar que deserto é criado pelo diabo e cume do monte foi feito por Deus. Mas nessa história nós encontramos exatamente o contrário. Porque quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito. E quem colocou Jesus no cume do monte foi o diabo. Então, nem todo deserto na sua vida, quem fez foi o diabo. Às vezes pode ser o Espírito que te leva para o deserto. E nem todo aquele que chega no topo da vida, chegou lá porque Deus colocou. Às vezes é o diabo que põe você na ponta do monte. Veja como a lógica é rompida. Jesus vai para o deserto para ser tentado pelo diabo e levado pelo Espírito. Ou seja, eu posso estar num deserto hoje que o Espírito me levou. Não foi o diabo que me colocou no deserto. Pode ser o Espírito que me levou para lá. Veja como há uma lógica rompida. Achamos que o deserto é obra do mal. Não. O deserto nem sempre é obra do mal. O deserto, às vezes, pode ser obra do próprio Espírito. Ele te leva para lá. Ele te coloca nesse deserto. Eu sei que algumas coisas, às vezes, que encontramos na Bíblia são difíceis. Rompem com algumas das nossas ideias, com dos nossos pressupostos religiosos, ou da maneira, da forma como nós interpretamos. Mas hoje eu preciso dizer para você que é necessário aprofundar-se na Bíblia e ter uma visão correta sobre quem é Deus, como Ele faz, o que Ele faz e por que Ele faz. Então, se você está num deserto, não pense que foi o diabo que criou esse deserto, porque pode ser um deserto feito pelo próprio Deus para você ir. Ai, pastor, e por que eu vou para o deserto? Eu acabei de falar para você. Porque deserto é uma escola. Deserto você aprende. Há lições na vida que não aprenderíamos de uma outra maneira se não fosse no deserto. O deserto é o local onde nós nos despojamos das nossas forças. E por isso Deus rompe a nossa lógica. Nessa história, foi exatamente o contrário do que muita gente ensina por aí. Que uma vida com Deus é uma vida de cume do monte. Mas nem sempre estaremos no cume do monte na vida com Deus. Não é apenas uma vida de vitórias e vitórias e vitórias da perspectiva humana. São vitórias da perspectiva divina. E muitas vezes a vitória da perspectiva divina significa derrota da perspectiva humana. Para um ser humano pode ser derrota, mas para Deus é vitória. Por isso, ele rompe completamente a lógica. Ir para o deserto também é um processo do qual o Espírito Santo participa. Então não amaldiçoe o seu deserto. Porque Deus pode ter te levado para lá para que você aprenda aquilo que Ele tem para você. O Espírito pode ter te conduzido para esse deserto. Então, esse processo de desertificação também é ação do Senhor. Quarta lição. Desertos. Eles são permissões para que a nossa vida seja transformada. Deixa eu explicar isso um pouco melhor. Eu gosto muito do apóstolo Paulo. Até ontem, na igreja portuguesa, no sermão, eu disse que, para mim, depois de Jesus, Paulo foi o maior de todos. É o nome que eu mais me encanto.
Deus fazia milagres extraordinários por Paulo, onde ele estava e onde a roupa de Paulo ia. Paulo pregou, viajou, plantou igrejas, estabeleceu o cristianismo, escreveu metade do Novo Testamento. Paulo foi um homem grandioso. Sua vida me inspira. Seus textos me movem. E a sua história também me impacta profundamente. Paulo conta, em 2 Coríntios capítulo 12, que ele chegou no terceiro céu. É ele que fala isso. Eu fui no terceiro céu. Por que terceiro céu? Na mentalidade judaica daquele tempo existiam 3 céus. O primeiro céu é esse onde estão os pássaros, as nuvens e aquilo que você vê. O segundo céu é onde estão os astros, sol, lua, estrelas. E o terceiro céu é onde está Deus. É onde Deus mora. E Paulo diz, eu fui no terceiro céu. Ele diz, eu cheguei onde nenhum ser humano chegou. Eu fui na sala do trono de Deus. Eu estive lá. E sabe o que Paulo conta? Quando ele voltou, ele veio com um espinho na carne, que ele chama de mensageiro de Satanás. E ele fala, por que esse espinho na carne veio com ele? Para que ele não se orgulhasse. Para que Paulo mantivesse os pés no chão. Para que ele não se impressionasse com tudo aquilo que ele viu e esquecesse de onde ele veio. E ele conta que ele orou 3 vezes pedindo para Deus tirar o espinho. E o que Deus disse para ele? Paulo, fica com a minha graça, porque o espinho não vai sair. Paulo, o espinho continua. Se agarre à graça e viva com o espinho. O espinho era o deserto de Paulo. E Deus não tirou o deserto, porque o deserto transforma a vida. Encaramos os desertos da forma como devem ser encarados os desertos. Não apenas Paulo passou por um deserto que foi uma escola, mas também eu lembro de um outro personagem bíblico chamado Jó. Esse Jó enfrentou desertos. E o deserto de Jó era um deserto que estava por trás de uma disputa de fidelidade. Quando o diabo disse para Deus, Jó só é fiel a ti porque o Senhor dá tudo para ele. Jó só é fiel porque tem recebido coisas demais, mas tira dele. E o Senhor vai ver como esse Jó não vai ser tão fiel assim. E Deus fala assim, tá bom, vai lá, tira as coisas de Jó. Aí o diabo vem e tira tudo que Jó tinha. E Jó se mantém fiel. O diabo volta e fala assim, Jó continua fiel, porque ele só perdeu as coisas, mas ele está com saúde. Ele tem toda a família. E Deus falou, tá bom, pode tocar, só não mata ele. Não mata ele, mas pode tocar. Aí Jó ficou doente, com úlceras, e morrem os filhos, e chega um momento que a esposa fala assim, Jó, olha que maldição veio sobre a tua vida, amaldiçoa teu Deus e se mata. Foi isso que ela falou para ele. E Jó falou assim, você fala como uma tola. Deus me deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó estava no meio de um deserto. E ele não permitiu que o deserto destruísse quem ele era. Mas esse deserto foi colocado na vida dele sob permissão de Deus. Jó não sabia o que estava acontecendo por detrás. Jó não tinha as informações que nós temos hoje. Jó não compreendia a história como nós compreendemos hoje. A perspectiva que nós temos é muito diferente da perspectiva do Jó. Mas o espinho de Paulo, o deserto de Jó, são permissões para que o mal, para que o problema, para que o deserto chegue, para que Deus cumpra o seu propósito, para que Deus cumpra o seu objetivo.
Se Paulo perdesse o espinho, ele se orgulharia e se perderia. Então Deus disse: Paulo, o espinho fica, vai carregar o deserto. Jó é o exemplo de fidelidade porque passou pelo deserto e porque aprovado foi. No final, Deus deu para ele o dobro de tudo aquilo que ele tinha. Inclusive o dobro de filhos. Tudo Deus repôs e repôs ainda mais. Quinta lição. Deserto é um lugar onde eu consigo identificar o que é importante e aquilo que é essencial. Só no deserto eu consigo separar o que é importante daquilo que é essencial. Há muitas coisas que são importantes nesta vida. Mas aquilo que é importante não pode jamais assumir o lugar daquilo que é essencial. Eu quero dizer com isso, trabalho é importante, mas saúde é essencial. Amigos, importante. Família, essencial. Igreja, importante. Deus, essencial. Compreender isso, às vezes, é uma obra necessária que vem do deserto. Certa vez, eu ouvi de um amigo que estava na cama de um hospital, dizendo assim: Rafael, o meu sonho era poder andar de cadeira de rodas. E eu te pergunto, quem é que sonha em andar de cadeira de rodas? Para quem está andando, cadeira de rodas é pesadelo, não é sonho. Mas para quem está numa cama de hospital, sendo destruído por um câncer, nos momentos finais de vida, sair daquela cama, entrar numa cadeira de rodas e ir para a rua, era tudo o que ele queria. Mas era exatamente aquilo que ele não tinha. E não teve. Porque ele não saiu daquela cama. A sua vida terminou ali. Descansou para acordar na volta de Jesus. Mas o sonho dele era andar numa cadeira de rodas. Veja como o deserto nos faz ver a vida de uma outra forma. O deserto nos quebra. O deserto nos questiona. O deserto, ele nos confronta. Porque tudo muda pelo ponto de vista que você está. Por isso que o deserto é um lugar onde eu aprendo a diferença entre o importante e o essencial. O que eu preciso nessa vida é o essencial. E sabe o que é essencial? Viver de acordo com a palavra. Andar de acordo com a vontade de Deus. Esta é a essencialidade da vida. E quando eu vou para o deserto, muitas vezes Deus está confrontando a minha perspectiva e dizendo: Rafael, há coisas que você está dando muita importância e que não são importantes. Se agarre naquilo que é essencial. Faça uma releitura da vida. Reveja os seus valores. Reveja os seus princípios. Pare para se questionar. Pare para se perguntar. E tudo isso somente é possível no deserto. Lá no deserto. Então, nesse ponto, daquilo que estamos conversando, eu digo a vocês com toda tranquilidade, eu não gosto de desertos. E tudo que eu posso fazer para não entrar em um deserto, eu faço. Mas quando eu entro em um deserto, eu sei que há um propósito nesse deserto.
E hoje, olhando para trás, para os desertos que eu passei, eu não tiraria nenhum deles. Eu sei que alguns pedaços ficaram, algumas lágrimas caíram, algumas feridas ficaram, algumas cicatrizes são carregadas, mas eu não tiraria nenhum dos desertos que eu passei. Porque em cada um deles, Deus me ensinou algo. E onde eu estou hoje, é resultado dos desertos que um dia eu estive. É resultado das dores que eu passei. Dos problemas que eu enfrentei. E cabe a cada um de nós transformar ou ressignificar essa experiência do deserto. Tem gente que olha para o deserto para acusar Deus. Tem gente que olha para o deserto para blasfemar contra Deus. Tem gente que olha para o deserto para se voltar contra Deus. Agora, tem gente que olha para o deserto e lá no deserto aprendeu a ter forças para seguir. Foi para o deserto e voltou melhor, mais preparado, mais maduro, com uma outra visão, com uma outra perspectiva. Entendendo que desertos fazem parte do plano de Deus. E muitas vezes, quando eu falo isso para algumas pessoas, há sempre um questionamento: pastor, mas não tem texto na Bíblia que diz que eu não vou ter problema, que o mal não vai bater à minha porta, que vão cair pessoas à minha direita, à minha esquerda, e eu não vou ser atingido? E como é que, pastor, eu vou passar por deserto? Não é deserto. Não é deserto, sim. Deus vai proteger, conduzir e guiar você rumo à salvação. E nada vai tirar você da salvação. Agora, neste caminho, não se esqueça que estamos andando em algo estreito, difícil, complicado, e existem desertos, sim. Passaremos pelos nossos desertos. E como é que enfrentamos o deserto? Bom, Jesus nos disse como. Ele venceu o deserto e as tentações no poder da palavra. Foi assim que Jesus enfrentou o deserto. Porque esse deserto de Jesus foi acompanhado de 3 pesadas tentações. E para cada tentação, a resposta de Jesus era a palavra. A tentação era uma desvirtuação da palavra. Jesus transforma a pedra em pão. E Jesus responde: nem só de pão viverá o homem. Ou seja, mais importante do que o pão é a palavra de Deus. Para cada tentação, a resposta na palavra. E essa é a 6ª lição que eu tiro. Você enfrenta o deserto com Deus e a palavra. Porque Jesus nunca se desconectou do Pai no deserto. E tem muitos que no deserto se desconectam do Pai. Se desconectam da fonte. Se desconectam daquele que pode lhe dar forças para enfrentar o deserto. Então não solte-se dele. Continue agarrado e firme nas mãos do Senhor, porque é com Deus e com a palavra que eu e você enfrentamos os desertos. É assim que Ele espera que eu e você enfrentemos as dificuldades. Quando eu tenho Deus e palavra no deserto, eu me conecto ainda mais àquele que é o Senhor também dos desertos. Deserto não é local de abandono. Porque Jesus nunca foi abandonado pelo Pai. E se ele foi levado pelo Espírito para o deserto, isso significa que lá no deserto o Pai também estava. Então, nos desertos da sua vida, nos problemas que você passa, nas lutas que você enfrenta, Deus está lá com você. Não tem nenhum lugar que Ele não vá. Não tem nenhum lugar que Ele não entre. Ele está lá. Nos lugares mais remotos, difíceis e distantes da vida. 7ª lição. Deserto é um lugar onde nós aprendemos
como o nosso inimigo trabalha. Porque temos um inimigo. E esse inimigo está a todo tempo fazendo o que ele pode para tirar você do caminho. E é ele que tenta desvirtuar a experiência do deserto. E ele diz assim: Deus deixou você vir para o deserto? Você acha que Deus te ama mesmo? Você acha que Deus se importa com você? Olha onde você está aqui agora. Aí sabe o que ele faz? Ele te leva para o cume do monte. E fala assim: fica comigo. Se prostrado você me adorar, eu tudo te darei. E as pessoas fazem o contraponto, né? Deserto e cume do monte. Bom, amigos, irmãos e irmãs, para mim fica claro, é melhor o deserto com o espírito do que o cume do monte com o diabo. Se eu tiver que escolher, já está escolhido. Eu vou para o deserto com o espírito. Mas algumas pessoas têm escolhido o cume do monte. É o topo da vida. Poder, do ter, do possuir, do conquistar. E esquece que está lá em cima, porque o diabo levou. Não confunda. Não misture. Porque a ação de Deus e a ação do diabo são ações diferentes. Você sabe, no deserto que você está, quem te levou para esse deserto. E quando você está no cume do monte, você sabe quem te levou para esse cume do monte. Você sabe o que você teve que deixar no caminho para chegar no cume do monte. E se aquilo que você deixou te envergonha, quem te levou aonde você está não foi Deus. O deserto, se você está no deserto porque você criou os problemas para a sua própria vida, foi você que se levou para o deserto. Mas Deus está lá com você no deserto. Agora há desertos que você nem tem culpa. Você vai. Esse deserto, esse processo de deserto, aí você consegue identificar quem está criando esse deserto na minha vida. Sabe que muitas vezes nós somos os responsáveis pelos nossos problemas. E precisamos assumir os nossos problemas. O que eu mais vejo é gente que não tem coragem de assumir os seus problemas. Você está onde você está hoje pelas escolhas que você fez. Ninguém é culpado daquilo que você é hoje, senão você mesmo. É claro que o diabo, ele trabalha tentando e levando as pessoas ao pecado. Mas há situações na vida que todos nós aqui sabemos que o diabo não faz nada. Você vai sozinho para o pecado. Há momentos que o diabo só assiste. Você planeja, você organiza, você prepara e você vai lá e cai. E eu até penso que o diabo às vezes fala assim: aí, hoje não tive que fazer nada, Rafael foi sozinho pecar. Hoje não precisou nem de tentação, ele escolheu. Por ele mesmo foi. Nós criamos desertos para a nossa vida. E muitas vezes, nós nos enganamos. Então, para avaliar a sua vida. Onde é que você está hoje? O deserto que você está, foi Deus que te levou para lá? Ou você se colocou nesse deserto? O cume do monte que você chegou, foi Deus que te colocou aí? Ou foi o diabo que te levou para te seduzir e te enganar? Por isso o deserto é um lugar onde nós aprendemos como o inimigo trabalha. A gente identifica exatamente o que é que está acontecendo, por que está acontecendo. E última lição, 8ª. Deserto é lugar onde aprendemos dependência. E se tem algo que Deus espera de todos nós, é dependência. É quando deixamos de lado as nossas forças. É quando deixamos de lado a nossa sabedoria ou a nossa inteligência e passamos a depender inteiramente e completamente de Deus.
é quando nós nos submetemos a Ele e a sua vontade. Deserto é um lugar onde a natureza conspira contra quem está lá. E tem que depender. Deserto é o momento que Deus nos coloca no chão. Porque no chão a gente deixa de olhar para o horizonte e passa a olhar para cima. O ser humano, em sua força ou no seu orgulho, olha para o horizonte confiando naquilo que pode ou naquilo que faz. Mas quando ele cai no chão, ele só tem um lado para olhar, para cima. Não dá para olhar para baixo. Não dá para botar o rosto na terra. Tem que olhar para cima. É nessa hora que olhamos para cima que o socorro vem. É quando eu entendo que eu dependo dele e só dele. Isso fica claro quando Pedro pediu para andar sobre as águas quando Jesus estava andando. Ele confiou em si mesmo, desviou os olhos de Jesus e começou a afundar. Fez uma oração: Senhor, salva-me. Naquele momento, Jesus o salvou de afogar-se porque ele desviou o seu olhar. Ele perdeu a dependência. Pedro só podia andar pela água dependendo do Senhor. Independente de Deus, é naufrágio. Independente de Deus, é afogamento. Dependendo de Deus, caminhando sobre as águas. Pedro afundou no deserto para entender que sem Deus não dá. Que sem Deus não vai. Que sem Deus é impossível. Quando eu olho para o deserto, eu entendo que deserto faz parte do plano de Deus. Tanto faz parte do plano de Deus que foi lá que Jesus começou seu ministério. Jesus não começou num palácio, ele não começou numa festa, ele não começou celebrando, ele começou no deserto. Ele começou sendo tentado. Foi exatamente depois do batismo que ele foi para esse lugar. Nada aconteceu entre o seu batismo e o deserto. Porque era ali que Jesus tinha que começar. Então, vá para o deserto. Passe pelo deserto. Enfrente o deserto. E continue dependendo de Deus no meio do deserto. Vamos orar? Senhor, Deus querido, Pai nosso, eu te agradeço muito pela mensagem da Tua palavra, pelo Teu Espírito que nos guia, nos conduz, nos molda e mostra-nos o caminho pelo qual devemos seguir. Pai, muitas vezes andamos nesse mundo, passando pelos desertos, sem entender e compreender, mas hoje Tua palavra se abriu diante dos nossos olhos e pudemos ter uma outra perspectiva, porque um dia Teu Filho foi enviado para o deserto. Que assim estejamos nós todos preparados para enfrentar aquilo que tivermos que enfrentar, para sermos moldados e mudados e nos tornarmos a imagem e semelhança do Senhor. Toma-nos em Teus braços de amor. Ajuda-nos, Pai, a enfrentar os desertos da vida. É o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém.